E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Todo mundo bem? Legal ver vocês aí, ainda mais, né, em feriado, à noite, todo mundo aí com o mesmo propósito, né, de juntar e reunir, ver todo mundo, dar um oi, dar uma boa noite, ver que tá bem, estudar um pouquinho junto, ter as forças renovadas é muito bom, né, muito gratificante. E hoje a gente vai continuar o capítulo 4, né? É um capítulo mais curto do Livro dos Espíritos, que, igual a gente estava comentando, né, semana passada, eu pensei que ia dar para acabar semana passada, mas não deu, e eu achei que foi bom, né, assim, deu para ir devagarzinho, a gente tentando explicar de acordo, né, com o nosso entendimento, enfim, e as contribuições também sempre são muito oportunas, muito válidas, então isso vai enriquecendo também. A gente tem 1000 questões aí para poder ler, então a gente vai devagarzinho, vai comentando, e inclusive, assim, hoje a gente vai acabar esse capítulo 4. São poucas perguntas. Então, assim, quem realmente quiser e se sentir à vontade, pode levantar a mão, pode perguntar, pode contribuir. Ah, Pedro, lembrei disso, pode falar, não tem problema nenhum. As dúvidas, algumas, é, ou a maior parte delas, eu particularmente não sei responder, assim, ao vivo, mas a gente pode, depois vai ter o Pinga Fogo também, então o que não der para responder, ou não souber responder agora, a gente já deixa elas também para o Pinga Fogo, e aí depois vai ter essa parte com o Heraldo também, e aí a gente consegue esclarecendo, e vamos encerrar essa primeira parte do Livro dos Espíritos, que chega lá nas causas primárias, né? Que depois vai se desdobrar na Gênese também, e por ser hoje um número de questões menores, vamos dizer assim, eu trouxe até também algumas outras passagens, coisas que estão na própria Gênese, né, que é o desdobramento aí dessa primeira parte. Duas passagens também que estão no livro Céu e Inferno, para a gente ir comentando. Então, quem for lembrando aí de casos, quiser agregar também o estudo, pode ficar à vontade para a gente ir conversando, tá bom? A Fran vai continuar projetando para a gente os slides, que semana passada eu não estava enxergando nada, ela me salvou. Hoje, meu pneu furou no meio da trilha, de noite. Aí ela que me salvou também, senão não tinha chegado a tempo. Então, a Fran agora é uma das minhas protetoras aí encarnadas. Onde eu tiver, ela vai estar junto para me ajudar. Eu assim espero. Ali, quer que leia então, Pedro? Pode ler sim. Pode. Aí a gente estava lá no Pode final. começar? Eu vou querer retomar a 70, Tá. porque como a gente só leu para fechar o raciocínio, não deu para comentar. Aí vamos voltar lá na 70, só para a gente fechar aquele item, e depois a gente começa o instinto e a inteligência. Então, rapidinho, antes de você ler, Fran, só para a gente concluir, né, assim, iniciar, na verdade, a gente está falando nesse capítulo 4 do princípio vital. Então, o que é o princípio vital? É o que vai animar a matéria, né? O que vai dar vida. Então, a gente viu que os seres orgânicos são aqueles cuja matéria consegue absorver esse princípio vital, e aí ela consegue se animalizar, e os seres inorgânicos, eles não têm essa capacidade de absorver o fluido vital. Então, a gente pode categorizar assim, a vida se dá quando existe a união da matéria com o princípio vital. Se eu tenho só o princípio vital, mas não tenho matéria, eu não tenho vida. Se eu tenho só a matéria, mas ela não conseguiu absorver esse fluido vital, também não temos vida. Então, a vida só acontece quando existe a união da matéria e a união do princípio vital. Ok? Então, a gente vai ler essa última aí, porque depois tem um comentário do Kardec, que aí a gente consegue ir falando algumas coisas também, e fecha essa parte aí do princípio vital. 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Isso. Então, o princípio vital a gente viu, né, acho que ficou bem claro para todo mundo, que ele se origina do fluido cósmico universal. Então, acabou o princípio, a vida acabou, vamos dizer assim, a matéria automaticamente vai se decompor, vai formando novos seres, e o princípio vital ele volta para a massa de onde ele saiu.
Então, é isso que acontece quando a vida se extingue, vamos dizer assim. Agora vamos ter uns comentários do Kardec, que aí a gente vai conseguir fechar bem essa parte, e aí a gente vai comentando algumas coisas também. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Isso. Então, olha só. Lembra que a gente teve uma pergunta aí falando sobre o coração, se era o principal órgão, e a gente viu que, na verdade, assim, o nosso corpo, o ser humano, ele é uma máquina. Então, todas as peças têm que estar funcionando bem para que a vida possa existir. Então, quando existe uma lesão, vamos dizer assim, no coração, em algum órgão, principalmente vital, precisa haver, através de medicamentos, de cirurgia, uma interferência na matéria para que o fluido vital consiga circular, consiga seguir o seu percurso, vamos dizer assim, para que uma máquina, uma peça, vamos dizer assim, imperfeita, não prejudique todo o sistema e automaticamente extingue a vida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas cirurgias espirituais, por que às vezes a gente consegue ver casos que na medicina terrena são considerados assim intratáveis, ou então que precisam ser feitas cirurgias, mas as cirurgias são de alta complexidade, ou coloca a vida do paciente em risco, e aí o paciente vai e procura um centro espírita. E aí o que acontece? Quando ele tem fé, quando ele tem méritos também para isso, e faz todo o procedimento correto, a gente tem, muitas vezes, os espíritos mesmo autuando nessa matéria, seja, por exemplo, em casos, vamos supor, de tumores, desmaterializando essa matéria, e aí consegue automaticamente restituir o fluxo normal, e o fluido vital consegue absorver em todas as células, né, consegue fluir naturalmente, e a vida consegue se manter. Então, assim, se não me engano, foi no livro A Face Oculta da Medicina, tem um caso lá, não sei se foi lá ou se foi algum caso que eu vi numa palestra, agora vai me falhar a memória, mas que a artéria estava comprometida, estava interrompendo o fluxo sanguíneo. E a pessoa procurou o centro espírita, fez a cirurgia espiritual e, obviamente, no mérito dela, conseguiu fazer com que o sangue conseguisse fluir, e automaticamente o fluido vital flui, e a vida da pessoa, né, vai se levando aí sem nenhum problema. Então, é um conjunto de uma obra toda. Os nossos órgãos precisam estar funcionando bem, as nossas células precisam estar funcionando bem, elas precisam conseguir absorver esse fluido vital e precisa circular no nosso corpo para que a vida esteja aí em pleno funcionamento, em plena vitalidade, realmente. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer desta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo. Isso. Então, na semana passada eu cheguei a comentar do estudo que a Claudinha Franco fez comigo sobre o livro Pensamento e Vida. Na verdade, a gente só fez sobre 2 capítulos, Saúde e Enfermidade. E é um livro, pessoal, que assim eu recomendo todo mundo a ler, porque é um livro muito pequenininho, mas assim com um conteúdo gigantesco que a gente poderia passar horas e horas ali meditando num capítulo,
e que foi um livro que é voltado para os espíritos que estão desencarnados, é uma cartilha espiritual para eles reencarnarem. Então, esse livro aí foi uma adaptação dessa cartilha, e a gente sabe que todo o nosso pensamento é que vai interferir nos fluidos. Então, se eu quero conservar o meu fluido vital, eu preciso ter um pensamento afinado. Eu preciso estar com uma sintonia boa. Eu preciso ter bons sentimentos. Porque ao fazer isso, eu consigo conservar a minha saúde em dia. Eu consigo manter o funcionamento dos meus órgãos tranquilamente. Eu até citei na semana passada e vou citar novamente. No capítulo de saúde, o Emmanuel comenta que toda emoção violenta é como se pegasse um martelo e desse uma martelada muito forte numa máquina sensível. Então, imagina, por isso que a reforma íntima também é muito importante. Porque se a cada momento que vou tendo ao longo do dia, eu me estresso com coisas banais, olha como é que está sendo prejudicado o funcionamento do meu organismo. Olha quanto fluido vital eu estou desperdiçando por bobeira. Então, tomei uma fechada no trânsito, solta a buzina e se estressa e tudo mais, por assim, uma coisa boba, que se Deus quiser não tenha acontecido nada demais. Ah, não, o copo eu gosto de deixar nesse lugar, a faxineira chegou e deixou em outro lugar, vai e me estressa por contas banais. Então, são coisas que a gente precisa ir domando, e a gente vai chegar na parte do instinto e inteligência, que a gente vai poder comentar um pouquinho sobre isso também, que a gente consegue automaticamente fazer a nossa programação espiritual. Porque todos nós temos uma cota, vamos dizer assim, desse fluido vital. Então, por exemplo, a Cecilinha ela vai viver até 150 anos. O Pedro ele está programado para viver até 100 anos. Então, através do meu pensamento, da minha alimentação, das coisas todas, eu posso ou adiantar esse processo, e ao invés de desencarnar com 100 anos, eu vou desencarnar com 60 anos, ou eu posso prolongar esse processo. Eu ia desencarnar com 100 anos, e qualquer coisa, se precisar, eu posso desencarnar com 101, 102, 103. A gente leu um caso a respeito da moratória na semana passada, estão lembrados? Falam que sim, hein, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Então tá. Então vamos lá, vamos avançando. Do menininho que pediu, né? Era um menininho de 8 anos, né? Que ele pediu para a avó dele, e aí ela acabou ela estava quase morrendo, quase desencarnando, né? Isso, aí ela ele ficou tinha... mais tempo, foi concedido, né? Dela ficar mais tempo, porque senão ia interferir na reencarnação da bebê que ia nascer, que eu acho que era, e que ia acabar depois se casando com ele futuramente, Isso, eles né? tinham laços. Interessante, né? Aí, Fran, pelo menos semana passada não foi em vão. Uma já lembrou, já tá bom já. Ó, num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte, que é parecido com a analogia que a Celinha fez do ventilador na tomada, né? Precisa da eletricidade para ele gerar o vento, né? Isso aí, exatamente. Foi exatamente a mesma ideia que ela falou. Pode seguir? Pode? A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Isso. Né? Então, olha só, todos os seres orgânicos, eles têm o mesmo fluido vital, o mesmo princípio vital.
A gente viu isso na semana passada. A diferença é que cada um vai ter uma quantidade certa, uma adaptação para a própria espécie, mas todos possuem esse fluido vital e que é o mesmo que vem aí do fluido cósmico universal. E aí a gente percebe que cada pessoa também existe uma dosagem, vamos dizer assim, desse fluido vital. Então, às vezes, por exemplo, os médiums passistas ou os médiums curadores, geralmente eles são dotados de uma quantidade de fluido vital, de fluido magnético maior. Tem outras pessoas que têm uma quantidade menor. E não tem problema, assim, não tem nada a ver isso. Mas cada um é de um organismo, cada um tem uma programação espiritual. E aí, automaticamente, aqueles que possuem maior quantidade, vamos dizer assim, conseguem automaticamente auxiliar aqueles que têm uma quantidade menor, ou que a própria enfermidade, às vezes, pode minar esse fluido vital. Então, por exemplo, se eu pego um passista, vamos dizer assim, que geralmente tem uma quantidade de fluido vital boa, se ele estiver doente, essa quantidade de fluido vital vai estar mais baixa, ele vai estar debilitado. E aí, automaticamente, a gente tem toda uma questão terapêutica na doutrina espírita que a gente pode automaticamente repor essas fontes, repor esse fluido vital. Então, quais são as formas que a gente consegue de repor esse fluido vital? Primeiro, através da oração. A oração, com certeza, é um dos recursos que automaticamente a gente abre os nossos campos para que os espíritos possam colocar esse fluido espiritual e que vai se traduzir e vai recompor as nossas forças. Então, isso é muito importante. Nessa reunião, por exemplo, que existe toda uma comunhão de pensamento, e é por isso que é interessante também o passe coletivo, né? Então, aqui, vamos dizer assim, todos nós recebemos o passe coletivo, em que os espíritos vêm, né, em nosso auxílio, vão, através do fluido espiritual, do fluido da natureza e do fluido de nós mesmos encarnados, sermos todos beneficiados, não só os encarnados, como também os desencarnados. Então, por exemplo, se a Marleide hoje ela está bem, está com uma quantidade de fluido vital muito boa, ela pode ajudar doando esses fluidos. Os espíritos mesmos, o próprio guia e mentor, vai auxiliar nesse processo. Mas, por exemplo, na semana que vem, às vezes o fluido da Marleide não vai estar tão bom. Vai tirar, por exemplo, da Rita. Enfim, então todos nós, nesse conjunto de pensamentos, vamos doando e recebendo ao mesmo tempo. Mas o fato, e que todos aqui podem comprovar, que todas as vezes que a gente se reúne em nome de Jesus, que todas as vezes em que a gente está em uma reunião harmônica, em que a gente se sinta bem, que goste das pessoas e que tem um lado moral muito sério, muito regrado, e que siga à risca o evangelho de Jesus, a gente sempre sai melhor do que entrou. E por que sai melhor? Porque foi tudo alinhado, a gente foi recomposto, enfim. Então, até no próprio passe, por isso que é muito legal, eu falo que eu tenho muita sorte, assim, porque lá no Fé e Caridade a gente tem muitas pessoas que são exemplos para a gente de compromissos na doutrina. E não é um compromisso de 5, 10 anos, é um compromisso de uma vida toda dedicada à doutrina espírita. E que os exemplos vão mostrando para a gente como na doutrina espírita, né? Então, por exemplo, lá no sábado a gente tinha o trabalho de passe, que eu ia também para poder auxiliar e aprender principalmente. E tem o Edson e a Lucinha, que a vida toda deram os passes. E as histórias que eles contaram, e até se eles quiserem colaborar, a Celinha, a Cecilinha, mas principalmente aí o Edson e a Lucinha, foi a respeito de como que era o passe na época do seu José, o Edson e a Lucinha. Porque ficava a tarde toda, geralmente, dando passe, e rodava em muitas cidades. Então, o pessoal entrava aí na Mercedes do seu Edson, no Fusquinha, e ia rodando a cidade, dar o passe, né, em quem precisasse. Só que chegava a um ponto que precisava fazer essa recomposição também. Então, quais são as formas que eles tinham, vamos dizer assim, de fazer essa recomposição também magnética, vamos dizer assim? Ia abraçar a árvore, ia através da alimentação, recompor essas energias, e a espiritualidade em cima, agindo.
E aí ele me contava essas coisas, igual uma vez, a Celinha veio me deixar em casa, a gente conversando, ela falou, não, vai ali, abraça essa árvore. Eu falei, que isso, Celinha? Todo mundo vai passar, vai me olhar, vou abraçando essa árvore no meio da rua, todo mundo passando, carro para tudo quanto é lado, vai achar que eu sou doido. Não, Pedro, vai lá, abraça a árvore. Fui, abracei a árvore e fiquei ótimo. Por quê? Porque é um magnetismo, é a recomposição fluídica. E é isso, às vezes, essas pessoas que estão há mais tempo na doutrina e que têm essa vivência, às vezes falam as coisas para a gente que eu não conseguia entender. Mas quando a gente começa a estudar e começa a enxergar na doutrina espírita, aí a gente vê a lógica que tem por detrás. Então, todos nós aqui hoje, a gente pode escolher se recompor fluidicamente, através da água fluida, do evangelho no lar, das reuniões que a gente vai, e não só na doutrina espírita, mas na igreja católica, na igreja evangélica. Existem todos esses processos de recomposição fluídica. E principalmente o nosso pensamento. A gente tem que estar com o nosso pensamento bem afiado, bem certinho. É isso, só Edson? Não estou falando besteira aqui. Não estou nem vendo o seu Edson. Acho que... Então vamos lá, Fran. Alguém quer... O microfone dele está desligado, né? Por isso. Aí tem que ligar o microfone. Então vamos. Então vamos lá. Continuando aqui. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, assim, foi o que eu acabei de comentar também, e aí a gente encerra essa parte, né, da questão do fluido vital. E antes de passar aí também para a parte aí da inteligência e do instinto, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, até motivado pelo que o Kiko falou também na semana passada, porque a gente chegou a comentar um pouquinho sobre a diferença que existe entre a morte do corpo físico e a desencarnação, o desenlace do espírito. Então, a gente ainda vai chegar no ponto de estudar isso aqui para frente, no Livro dos Espíritos, mas eu gostaria, como hoje também tinha tempo, de compartilhar com vocês aqui duas situações que estão lá no livro O Céu e o Inferno. Uma de um espírito sofredor e que ainda estava, apesar da morte do corpo físico, ainda estava ali ligado ao corpo e vivenciando, porque o fluido vital ainda estava ali, então eles ainda também estavam ligados ao corpo, não conseguia se desvencilhar. E, por outro lado, também um espírito feliz. Como que se deu esse processo de libertação dele? Então, a gente vai colocar esses dois só para poder dar um exemplo também com relação a isso, a extinção da vida, mas como que o espírito ele vai enxergar esse outro lado, né? Deixa eu colocar aqui, peraí. Ih, agora eu não estou sabendo, calma aí. Eu não sei qual que vai aparecer primeiro, que eu tô com os dois aqui abertos. Deixa eu olhar. Aí, tá certo. Então, esse caso aqui, na verdade, ele começa lá no dia 18 de março, quando eles têm a comunicação do Espírito Augusto e Michel. E aí, eu vou pegar as partes aqui que nos interessam para o objetivo de hoje, mas depois vocês podem buscar, eu posso colocar lá no grupo também, onde que está no Céu e Inferno, e aí vocês conseguem acabar de ler todo o caso, né? Então, no dia 6 de abril, eles receberam uma comunicação de novo, dizendo, o Espírito dizendo, sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, ó, se sofro. Ide a esse lugar, assim é preciso. E dirige ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. Então, ele estava pedindo para que fosse até o cemitério e fazer uma prece ali junto, para ele poder escutar e pedir ao Senhor,
porque isso faria com que ele se sentisse melhor. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação, que é essa que a gente vai ler agora. Aqui vos esperava, aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade, acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais, eu vos suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a da própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores de que ainda me pujam. Agradeço-vos por terdes vindo aqui orar por mim. Então, ele já estava tendo consciência de que usou a fortuna para ele mesmo, que cometeu muitas faltas, e estava pedindo a ajuda do médium para que orasse ali junto com ele e ele conseguisse ter os seus sofrimentos diminuídos através da misericórdia divina. E aí, no dia 8 de junho, uma outra comunicação. Posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva do futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces, até logo. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei. É preciso que repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vos suplico. Aí Kardec comenta, a insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá de intuição inconsciente de um tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Então, olha só, pessoal, assim, daria para a gente comentar sobre diversos aspectos aqui só nessa passagem, porque é um ensinamento para todos nós. É o Espírito ali falando, olha, eu fiz isso, isso e isso, e agora eu me encontro nessa situação. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é porque, embora o corpo já estivesse morto, a matéria já estivesse se decompondo e se transformando em outros organismos, ele ainda tinha o fluido vital, porque ele sentia todo o peso, todas as questões ligadas ainda à matéria, mas também o espírito ainda estava atormentado porque ele ainda se ligava ao corpo. Ele não sabia ainda como conseguiria desenlaçar isso. Então, foi preciso que o médium fosse até o cemitério onde estava o corpo dele enterrado, para poder fazer uma prece, e aí sim ele conseguir se libertar e conseguir seguir o seu caminho. Só que olha quanto tempo isso levou. Foi aqui dia 30 de julho, aliás, o desprendimento foi dia 8 de junho, dia 30 de julho ele voltou. Então foram meses aí naquele sofrimento. Então olha como que é importante, e ressaltando aqui por último, a importância da prece na desencarnação dos espíritos. Porque foi só através da prece que esse espírito conseguiu se libertar. Então, todos nós temos o dever de, sempre que soubermos que alguém desencarnou, e se conseguirmos, vamos lá, fazemos uma prece. Se eu não posso ir, quem sabe algum outro companheiro não possa ir, mas ir lá fazer uma prece e auxiliar. Eu não posso ir fisicamente, mas eu posso endereçar uma prece para ele.
Isso é muito importante. A gente não tem noção do quão bem e do quão salutar é uma prece para um espírito atormentado. E, assim, é até engraçado que recentemente a gente foi no. Recebemos um pedido, eu e um amigo nosso mandou uma mensagem para a gente, ele é espírita também, falou que a mãe de uma conhecida nossa, que a gente acompanhava a situação, havia desencarnado. E ela estava pedindo para a gente ir lá fazer uma prece. E aí eu falei com esse nosso amigo, não, vamos sim, pode confirmar que eu vou. Eu falei, poxa, eu vou mandar uma mensagem na Cecilinha, vendo se ela pode ir comigo também. Aí a Cecilinha podia, aproveitamos, fomos nós três e chegamos lá no cemitério domingo cedo. A hora que a gente chegou lá, pessoal, assim, parecia que era um encontro social e ninguém estava se preocupado em fazer uma prece, em cuidar do espírito, cuidar do corpo daquela pessoa. E aí a gente chegou, aquele tumulto, aquilo tudo, a gente começou a fazer prece, fazer prece, fazer prece. Aos poucos as coisas foram se acalmando, vieram a pessoa, né, que perdeu o seu ente querido, ela falou, e aí, pode fazer a prece? Aí fizemos a prece, todos juntos. Assim, a Cecilinha está aqui, ela não me deixa mentir. A transformação que teve no ambiente depois que a gente fez a prece foi uma coisa assim, até difícil explicar com palavras, assim, não quero entrar muito nesse detalhe, mas não é porque era o Pedro, a Cecilinha que estava lá, não, é porque a prece num ambiente desse é muito importante. E aí os familiares foram se acalmando, os filhos conseguiram fazer uma homenagem e que ajudou também os espíritos, então modificou o ambiente todinho. Então é muito importante a gente ter essa consciência, principalmente porque agora a gente já sabe disso, a nossa responsabilidade aumenta. E ao aumentar, é um ato de muita caridade. A gente rezar pelo outro, pedir pelos mortos, ir ao cemitério se estiver com condições, mas sempre ir junto e acompanhado também. Chama uma ou outra pessoa, vai em dois, em três, para que consiga realmente auxiliar nesse desenlace e também dar um apoio, né, para os familiares. Vamos lá, Adelange. O microfone. Pedro, eu tenho, assim, contando isso, eu tenho uma conhecida que ela sempre teve uma mediunidade de vidência, assim, muito extraordinária. Só que ela não frequentava, ela nem sabia, ela via, sabe aquela coisa que acontecia com o Divaldo? Ela via, achava que estava vendo. Então, um dia ela foi ao cemitério com a mãe dela e ela conta que um menino chamou por ela. Aí ela começa a conversar com esse menino e a mãe dela fala assim, ô Sandra, com quem que você está falando? Ela falou, mãe, você não está vendo o menino? Então foi aí que ela foi despertar, que ela conversava. E esse menino, ele chamou ela e falou com ela, falou assim, olha, eu vou te pedir um favor. A minha mãe tem vindo aqui e tem trago para mim brinquedos. E ela vem, ela chora muito aqui, ela está me prendendo aqui. Eu preciso de ajuda. Aí falou com ela assim, eu vou te dar o endereço da minha mãe, você procura a minha mãe, conversa com ela, pede a ela para não vir mais aqui, para ela rezar para mim de onde ela estiver, que eu não quero estar aqui nesse lugar. E ela pegou o endereço e ela foi, e ela achou a mãe do menino. Sabe? Foi uma coisa assim, impressionante. E teve outros fatos na vida dela, dessa mediunidade incrível, e ela nunca trabalhou isso. Até hoje ela não trabalha isso. Ela frequenta reuniões públicas, assiste, mas infelizmente, ela não trabalha essa mediunidade que ela tem. Então, assim, você falou de cemitério, assim, eu lembrei disso, sabe, desse caso, que ela pôde ajudar esse menino, procurando a mãe dele, para pedir para ela não levar mais brinquedos ao túmulo dele. Olha, é uma lição muito importante, assim, também, né? Sobre como que a gente deve se portar e orientar as pessoas, né? Porque às vezes somos nós mesmos que ainda estamos segurando também ele aqui, né? Luciano Moreira. Boa noite, Pedro. Boa Tudo noite. bom? Aqui, eu estava vendo a reunião da semana passada e me parece que você comentou alguma coisa a respeito, me parece não, você comentou a respeito da morte e do desencarne, correto? E você citou alguma coisa a respeito quando a pessoa se suicida. E no caso agora, igual você acabou de falar há pouco, acontece mais ou menos a mesma coisa. Então,
do espírito não ter largado a matéria, seria isso? Mais ou menos isso? Isso, é porque o que que acontece, Luciano? Cada um de nós vamos ter essa quantidade de fluido vital para uma quantidade determinada de vida. Então, vamos supor, o Pedro tem um fluido vital para 100 anos. Mas se eu me atento contra a minha própria vida e desencarno aos 50 anos, eu ainda vou ter ali 50 anos de fluido vital acumulado. Se eu tiver muito mérito em vidas passadas, pode ser que haja até assim, um dispersamento, vamos dizer, desses fluidos, consiga ser atenuado essas sensações. Mas, geralmente, o que acontece é que o espírito continua preso ali, porque ainda existe o fluido vital. E ele está indo contra o próprio instinto, que a gente vai ler também aqui, que é o instinto de preservação da espécie. Então, automaticamente, ao fazer isso, ele acaba tendo todas as sensações do corpo decompondo. Então, por isso que é muito importante, assim, a gente sempre orientar, sempre que ver os primeiros indícios, qual for que a pessoa falar, olha, eu não quero, não estou mais vendo razão de ver, que a gente oriente, faça prece para as pessoas, que ela procure um psicólogo, que oriente os familiares, porque é muito importante e o suicídio nunca é solução. Então, no caso, porque nesse caso da pessoa tentar o suicídio, e no caso que nós acabamos de ver agora aqui, foi gasto a fortuna, a vida desregada, toda. Então, não precisa ser só a pessoa suicidar. Tem várias outras coisas que podem levar a isso, então. Exatamente. Aqui no caso dele é porque ele vivia uma vida muito material, vamos dizer assim. Então ele não estava se preocupando com a alma, estava se preocupando com os prazeres, os gozos terrenos. E automaticamente ficou ligado aqui à matéria, né? Dava mais importância à vida material do que à vida espiritual. Sendo que, na verdade, tem que ter completamente um equilíbrio, tendo sempre a consciência que somos espíritos imortais, né? Então, assim, quando a gente chegar também no livro dos Espíritos, vai ser bem bacana na parte que vai tratar sobre essas questões da morte. E aí a gente vai conseguir ver vários casos, assim, de diversas situações que fazem ou a gente fazer o desenlace rápido ou a gente ficar mais tempo, vamos dizer assim. Obrigado. Imagina. Heraldo. Tá sem som, Heraldo. Obrigado, Fran. Peço permissão, Pedro, a você de fazer duas colocações. A primeira, só para a gente entender, que a gente está falando de vitalidade, e essa vitalidade, a gente vai estudar um pouco mais, mas que todo mundo já deve ter ouvido falar em duplo etérico, ou corpo mental. É aí que reside toda a vitalidade, porque a gente aprende. A doutrina espírita ela sofreu, obviamente, enriquecimentos a partir de Kardec. Kardec traz num plano geral, tanto que a gente está falando de fluido vital e a gente está com a perspectiva da vitalidade. Então, está correto quando diz assim, olha, os seres inorgânicos não possuem fluido vital, nesse sentido de vitalidade. Porque a gente vai ver que o fluido vital está presente, sim, em compostos inorgânicos. Por quê? Porque uma das funções do fluido vital é a coesão molecular. Porque senão se dispersaria os átomos, as moléculas. Então, essa coesão, essa força de coesão molecular é uma função desse fluido, com características diferentes dessa vitalidade. Estou querendo complicar nem botar barulho de carroça na cabeça, mas é porque esse termo fluido vital, a gente está tratando da perspectiva da vitalidade, então está corretíssimo todo o que o Pedro disse aí em relação aos corpos orgânicos. Mas os inorgânicos possuem também, porque a palavra não seria vital, porque remete à vitalidade, à vida, mas ele sim, vamos chamar assim, esse mesmo princípio, só que com a função de coesão molecular. Então, essa é a primeira questão que eu queria deixar aí, a gente vai ver um pouco lá na frente. Em relação ao fluido vital da vitalidade, a gente estudou que todo espírito, ao reencarnar,
ele pega fluidos do planeta ao qual ele reencarna, para compor o quê? O perispírito. Parte do perispírito, que é o chamado corpo mental ou duplo etérico. Esse é dos fluidos do planeta, que é essa vitalidade. É tanto que os espíritos que desencarnam e ainda possuem esse fluido vital são espíritos o quê? Muito ligados à materialidade, às sensações de fome, de frio, de dor, de sentir o corpo ser corroído pelos vermes, porque há uma porção ainda dessa vitalidade que não foi exaurida. É tanto que a gente diz assim, quando a gente desencarnar esse duplo etérico, é porque o Kardec dizia do perispírito. E depois a gente vai ver com o André Luiz que enriquece, que mostra que o perispírito é como uma cebola, cheia de camadas. E uma dessas camadas, vamos dizer assim, muito próximas do corpo físico, vamos imaginar que seja mais próxima, é o duplo etérico, ou corpo mental, que a gente já viu que vitaliza os chakras, né, ou os centros de força, que é uma palavra mais dentro do âmbito kardeciano, e aí vitaliza. Então, espíritos que ainda... O ideal é que, quando a gente desencarnar, toda a vitalidade desse duplo etérico fique na Terra. E a gente parta com aquela outra porção do perispírito, que é onde o médium-vidente vê os espíritos, igual a amiga da Adelange, ela vê o quê? Ela vê o perispírito do espírito desencarnado. Ela não vê o duplo etérico. Se ele é um espírito que já se depurou, né? Então, ao desencarnar, ele deixa essa vitalidade, mas permanece uma parte do perispírito, que é onde o espírito é visto. O que é o espírito? O espírito é o ser inteligente do universo. Está lá em Kardec. Ou seja, ele é uma fagulha. Qual é a forma? Não tem forma. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Bezerra de óculos, aquele óculos, como a forma que a gente está vendo, é um fluido perispiritual. Está claro? Então, né, a roupa, talvez um relógio de bolso, alguma coisa que lhe era característica. A gente vê isso lá também a gente vai estudar no Livro dos Espíritos a caixinha de rapé, que o espírito apresentava-se com ela, não é, Pedro? Então, na verdade, dizia, mas ele precisa cheirar rapé. Não, aquilo é para se identificar. Tá? Era isso que eu queria fazer, essa colocação, né? Da coesão molecular, que tem um fluido aí que faz essa coesão molecular, senão os átomos se dispersariam, ok? E outra coisa também que é importante aí, talvez vale esse registro para a gente pensar, tá? De aplicação, aplicabilidade prática. Uma das formas de ganhar vitalidade são pensamentos nobres, sentimentos nobres. Isso revitaliza. Aí eu só quero dar uma ênfase também no oposto, o sentido oposto também é verdadeiro. Uma das formas grandes, digamos assim, de perda de vitalidade, se quiserem chamar de suicídio inconsciente, são a raiva, a mágoa, esses sentimentos que não estão no rol dos sentimentos nobres, nobilitantes. Então, a gente, às vezes, morre todo dia um pouquinho, se suicida, quando lá no trânsito, como o Pedro disse, a gente esbraveja, hein? Quando a gente acumula uma mágoa, relembra dela, isso desvitaliza. A ciência já comprova isso. Desculpa, Pedro, contrariei um pouco a minha natureza, que sou tão conciso, né? Não, foi ótimo, porque assim, precisa deixar todos esses conceitos muito claros, né? Assim, precisa ficar bem entendido, vamos dizer assim, porque vai só acumulando conceitos, né? A gente já viu que
Já teve questões que ele remeteu lá atrás da Trindade Universal, que a gente já viu anteriormente. Tem questões, então, assim, tem toda uma sequência lógica de raciocínio e metodológica. Então, se a gente deixa alguma coisa para trás, não pode, gente. Pode parar, pode mandar as perguntas para o Pinga Fogo, pode interromper e levantar a mãozinha aí, porque é tijolinho em tijolinho que vai seguindo isso aí. Pedro, a Silvânia tinha levantado a mão e depois o seu Valdemar Schmidt levantou a mão. Acho que é minha mãe que tá... Ah, não, é ela. É. Mas antes disso, só uma coisa, só para a gente não perder o timing aqui, a Eliette colocou aqui, porque o microfone dela, ela disse que está com defeito. Antes da Silvânia levantar a mão, ela falou a respeito da Legião de Maria, que faz o trabalho de fazer orações no cemitério para os falecidos e que eles vão no finados também para fazer as orações para as pessoas que pedem. Ainda em relação ao comentário, né, da importância da prece para os desencarnados. Obrigada, Eliette. Então, é Silvânia, né? Não, pode passar para Maria, porque eu ia falar justamente do suicídio. Nossa, fugiu até agora. Inconsciente. Inconsciente, né? Mas é só isso, o Heraldo já falou. Obrigada. Silvânia, então agora completa o seu pensamento, que completou do Heraldo. Lembrando do capítulo 9 de Nosso Lar, onde vai falar do problema de alimentação, eu acho que cabe bastante aqui para a gente refletir. Porque no início, então, lá da governadoria, ainda quando a colônia do Nosso Lar estava sem espíritos robustos que a fortalecesse tanto, com exceção da governadoria, e os ministérios ainda estavam, principalmente dos técnicos, que seria aquele Ministério do Esclarecimento, eles ainda questionavam, né, Pedro? Eles questionavam o porquê foi, então, pela governadoria, determinado que começasse a espiritualizar mais na colônia, no Ministério da Regeneração, que até então era Departamento de Regeneração, aqueles espíritos recém-chegados do umbral, e ainda vinham trazendo uma carga muito grande de matéria, e eles queriam, de qualquer maneira, mais alimentação, e, enfim, deu, inclusive, um motim, aquela história toda, e que a governadoria teve que ser muito enérgica para conseguir, e levou mais de 30 anos, 50 anos mais, para rever e reverter tudo isso. Então, nós estamos vendo aí como esses fluidos, eles são realmente a ser trabalhados por nós, o que nós queremos, e irmos nos espiritualizando, a ponto destes excessos não fazerem parte mais do nosso dia a dia. E completando esta ideia que você lançou também, né, desse suicídio que nós diríamos inconsciente, eu me lembro os nossos estudos da Idade Média, em que o riso, há uma obra de Bergson que estuda o riso, e na Idade Média o riso era proibido. E por que o riso é proibido? Eu seria queimada na fogueira direto, porque a coisa que eu mais sei fazer na vida é sorrir. E eu sorrio de verdade, com vontade. Então, o riso era proibido. E por que motivo? Porque quem sorri é mais forte. O sorriso, ele dá uma energia, que é o fluido vital, que é muito difícil de derrubar. Então, para a Idade Média, importante que as pessoas fossem tristes. Aí vem a obra do Ítalo, né? Vem o nome da Rosa, que vai explorar isso em filme, em que o que levava aquelas pessoas a serem mortas? Porque elas descobriram um livro onde estava a caricatura dos nobres, da nobreza daquele clero. Então, aquelas criaturas
foram obrigadas a ingerir o veneno, folheando os livros, pondo o dedinho na boca, né? Sem pensar no Covid, ia pondo na boca e passando no livro. E ingeriam o veneno, morriam com a língua preta. E o que os padres diziam? Foi o capeta, olha a cor da língua que essa criatura tem. Perdão, Pedro, acho que eu fui além, mas é que a fala de todos vocês me incentivaram a isso. Obrigada. Imagina, a comunhão de pensamentos é bom por causa disso, né? Você vê como é que vai aparecendo, assim, é lançada a ideia e vai aparecendo e tudo, né? Então, é muito importante essa questão da alegria, né? Do sorriso, e a gente percebe, às vezes não pode ter a explicação, mas a experiência mostra de que quando a gente fica alegre, sorri com a felicidade do outro, pega um sol, entra no mar, vai em contato com a natureza, a gente não se sente melhor? O que é isso, né? A Celinha, eu acho que tinha levantado a mão também. Era só um comentário que na questão 257 do Livro dos Espíritos, a gente ainda vai chegar lá, porque está no livro 2, mas vale a pena ler, que ele vai falar bastante dessa questão das sensações dos espíritos após a morte. E aqui ele vai fazer uma distinção mostrando que dando a entender, mas pode ser que tenha sido um entendimento meu, que no livro, nos corpos inertes, sólidos, o fluido magnético é que cria coesão. O fluido vital, ele é um pouquinho mais do que só o fluido magnético. Todos eles decorrentes do fluido cósmico universal. Mas pode ser que isso tenha sido uma interpretação minha. Quando a gente chegar lá, a gente vai estudar isso melhor. De qualquer maneira, os elétrons se movimentam, né? Então, vale a pena, vamos refletir sobre esse assunto. Então, já vai deixando um gostinho também, né, do que ainda vai vir. Então, mais uma vez, pessoal, vamos ficar atentos aí às questões, porque o conhecimento vai assimilando e vai indo e voltando as questões, né? Só para contrapor também, eu vou colocar aqui agora para vocês uma mesma comunicação, vamos dizer assim, só que de um espírito feliz, que é do Samson, que ele era também, aqui ó, tá aqui na Gênese, ó, desculpa, no Céu e Inferno, é a primeira comunicação do Samson. Ele fazia parte, né, da Sociedade de Estudos Parisiense. Então, enfim, eu vou ler só os itens aqui que são mais importantes para a gente hoje, mas da mesma forma, vale a pena depois, assim, se quiser ir lá e ler e ver a comunicação toda, que é muito interessante. Aqui na pergunta 3, eles fizeram assim para ele, ó: fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com as de 2 dias atrás, a que sensações experimentais? Então, a gente já vê que ele estava sofrendo aqui na Terra, estava passando apertado. E eles perguntam, como é que estão as suas dores agora? Como é que está a situação? A de 2 dias atrás, que era de uma dor extrema, e de agora que você teve a morte do corpo físico e desencarnou. E aí ele responde: a minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Então ele fala que, olha, agora ele já se encontra já renovado, regenerado, como a gente costuma dizer aqui. Então aí a gente consegue lembrar do ensinamento do mestre. Bem-aventurado todos os aflitos, que eu vos aliviarei. A minha felicidade não é deste mundo, não é isso? Então aí eles continuam, ó. Ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer. Então você vê que esse espírito já estava lúcido depois de 8 horas do seu desencarne, enquanto que aquele que a gente acabou de ler foram meses ainda naquele martírio. Então, olha, só para ter esse contraponto,
para vocês perceberem que, assim, cada caso é um caso também, né? Estais bem certo de não pertencerdes mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Então, assim, você sabe realmente que você não está mais na Terra, encarnado? E aí ele responde, certamente não sou mais deste mundo, porém, estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Então, olha a diferença. Enquanto um estava se preocupado com a fortuna, com os prazeres materiais, ele falou que a caridade e... Me fugiu aqui. A caridade e a abnegação foram os guias da vida dele. Então, olha os indícios aí para a gente. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito, e a minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus que reina na imensidade. Desejara poder falar a meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Que efeito vos causa o corpo aqui ao lado? Meu corpo, pobre e mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Veja essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, dessa vez bendito, deu-me um lugar bem meritório, por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Então, olha que diferença, né? Assim, e a gente precisa ter isso muito claro. E todas as vezes que, às vezes, a gente possa se sentir desacreditado, desanimado, sabe, como proceder, acho que sempre vale a pena a gente folhear o Céu e o Inferno e ver lá o que está falando, a comunicação dos espíritos felizes, ou abrir no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, porque aquilo nos dá a lucidez, novamente, de perceber que todas as dores, todas as dificuldades, todas as aflições que a gente passa no mundo, e que não foram causadas assim por desleixo nessa existência, se a gente suportar com fé, com resignação, a gente vai conseguir ter um lugar, um alívio ao desencarnar. E aí, só para concluir essa parte, a gente vê que no final da comunicação ele fala, poxa, meu próprio corpo volve ao pó. Então, a matéria é isso. Como está lá no final da resposta do item 70, a matéria, no final, ela se decompõe. Vão formando novos seres vivos, enfim, vai se decompondo, né? E o fluido vital volta à massa de onde ele veio. Mas o espírito continua. As qualidades do espírito continuam. Isso tudo são atributos do espírito e vai acompanhá-lo por toda a existência. Alguém quer fazer alguma consideração sobre essa mensagem? Acho que não, né? Todo mundo pensativo. Então tá. Posso pensar. Posso compartilhar para finalizar aquela? Pode. Pode. Assim, engraçado, eu pensei que hoje ia sobrar tempo demais, aí eu falei assim, poxa, eu vou colocar esses negócios para poder, né, encher linguiça e enriquecer, obviamente, o estudo, né? Mas, pelo jeito, não vai dar nem como a gente acabar, com certeza não. Mas eu acho que eu estou aprendendo com o Heraldo essa parte, sabe? Então, tá tudo explicado. Pode ler? Pode. Agora a gente vai entrar na parte da inteligência e do instinto. E, como eu disse no estudo passado, pessoal, esse livro ele é um complemento. Aliás, essa primeira parte ele vai se decompor depois na Gênese, em que o Kardec vai aprofundar esses termos. E aí eu já gostaria de ressaltar também que na Gênese mesmo vai ter um item lá que chama o instinto e a inteligência. Logo no início, no capítulo 3, se não me engano. Eu não anotei aqui. Mas, e lá ele vai discorrer assim, muito, muito, muito mesmo sobre essa parte, e que é muito interessante. Então, já fica aí como recomendação também, de depois ir lá e ler esse item, e aí vai complementando as ideias, vai ficar legal.
Vamos lá, Fran. Inteligência e instinto, 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Ótimo. Então, aqui ele já dá um toque inicial para a gente. Por isso que é importante ter os conceitos bem claros. A inteligência não é atributo nem da matéria, nem do fluido vital. A inteligência é um atributo do espírito. E aí, quando ele está encarnado, ele precisa automaticamente da inteligência e desse fluido para poder manifestar, ele precisa da matéria e desse fluido para poder manifestar a sua inteligência. Então, ficou claro essa distinção para todo mundo, né? Vamos adiante. Tem alguém? Chico. Marcos Vinícius. É o Kiko. O Kiko, que pediu para falar. Boa noite, gente. É o seguinte, aí, nessa pergunta 71, né, ela está interligada com a 25, onde é dito e informado que a união do espírito com a matéria é para intelectualizá-la, e aqui volta a falar nisso, né, para intelectualizar a matéria, e com a 62, se eu não me engano, que diz que o princípio vital animaliza a matéria. A união do princípio vital com a matéria animaliza a matéria. E aqui me parece, nessa última frase, que concilia tudo isso, né? Necessário é que o espírito se una à matéria, animalizada pelo fluido vital, para intelectualizá-la. Não é isso? Isso. Lembra que foi até você mesmo que perguntou, quando eu estava preparando o estudo, eu lembrei de você. Pedro, mas e essa questão da intelectualização da matéria e da animalidade da matéria? Então, como que funciona isso? Nessa última frase ele resume, a matéria ela precisa estar animalizada, ou seja, ela precisa ter absorvido esse fluido vital. Para aí sim, o espírito se ligar à matéria através do perispírito, enfim, do dupletério, igual o Heraldo já contribuiu, mas que a gente também vai estudar bem aprofundado no livro dos espíritos, para aí sim conseguir intelectualizá-la. Intelectualizá-la por quê? Porque o espírito encarnado, ele só consegue manifestar todos os seus atributos através do corpo físico. Então, eu só consigo manifestar a minha inteligência usando a fala, usando o meu raciocínio, a escrita, enfim. Então, eu preciso da matéria animalizada, quando eu estou encarnado, para conseguir mostrar e desenvolver e manifestar, vamos dizer assim, os atributos que eu possuo como espírito. Ficou claro? É que eu havia feito uma confusão, né? E agora está muito bem esclarecido que eu vi duas coisas, né? Tanto é que eu perguntei o que é intelectualizar a matéria. E mais na frente, na 62, apareceu animalizar a matéria, né? Na união do espírito com a matéria, é preciso que o fluido vital, o princípio vital, animalize a matéria. Então, são duas coisas que acontecem, né? Intelectualizar a matéria, animalizar a matéria. Beleza. Isso aí. Então, show. Vamos ler esse comentário do Kardec que vem agora também, que eu acho que vai ajudar a compactar mais ainda esse raciocínio. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos.
Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Exatamente. Então, agora, eu acho que ficou bem claro, assim, essa parte toda, né? Dividido aí em 3 grupos. Os seres inanimados, que é só a matéria, sem a vitalidade e a inteligência. Os seres animados, mas que não pensam, ou seja, eles têm a matéria e a vitalidade, mas não têm o espírito pensante por detrás. E, por último, os seres pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, ou seja, com o fluido vital, mas que também têm um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. E que aí, automaticamente, tem o espírito ali por detrás, né? Então, eu acho que agora ficou bem, bem claro aí essa diferença, né? Kiko. Aí me deu outra dúvida. Os animais, chamados nossos irmãos menores, eles se encaixam em qual das 3 situações? A mim me pareceu que seria na segunda, mas eu observo até com o animal doméstico aqui em casa que ele tem uma inteligência e ela é individualizada, né? Ele tem uma inteligência rude, primitiva, mas tem. Chegando até a ter sentimentos rudimentares, né? Como, por exemplo, uma cachorra que dá leite, amamenta gatos, por exemplo. Então, muito interessante. Mas, assim, porque a gente vai trabalhar exatamente disso nessa parte. E que a gente, quem tem criação, eu gosto muito, quem tem gato, cachorro, enfim, esses animais, a gente olha para eles e fala assim, gente, como é que não pode, assim? Como é que não tem uma inteligência ali por detrás, né? Então, assim, eles estão, sim, nesse segundo grupo, que são os seres animados que não pensam, formados de matéria dotados de vitalidade. Só que destituídos de inteligência. Mas os espíritos falam o seguinte: vocês podem usar o nome que quiser, contando que vocês se entendam entre vocês mesmos. A gente vai perceber que eles não têm a inteligência, porque a inteligência é um atributo do espírito, mas eles têm o instinto. E o instinto é que vai dando a eles toda essa questão assim de raciocínio, e cada um ele vai como se fosse assim se aperfeiçoando. Então, o instinto, a gente vai ver que a gente também tem esse instinto, assim como os animais têm, porque todos esses seres animados, ele possui um instinto em algum nível, em algum grau. E aí, dependendo de cada ser vivo, ele vai estar mais desenvolvido, vamos dizer assim, de acordo com as suas próprias necessidades biológicas, fisiológicas, enfim, de preservação, ou menos de acordo também com a necessidade daquele indivíduo. Então, ele segue, vamos dizer assim, uma lei universal, uma lei divina. E aí, por isso, é que cada um, o instinto, a gente vai ver que ele é sempre seguro, porque ele é uma lei divina. E aí, cada criatura vai ter o seu instinto para que ele consiga fazer todas as suas, vamos dizer assim, necessidades básicas, mas todas aquelas questões biológicas que a gente havia comentado, de se alimentar, de se reproduzir, enfim, todas essas questões. Eu acho que antes que a Celinha me fala que acabou meu tempo, que com essa pergunta do Kiko, a gente pode deixar aí como diz o Heraldo, esse barulho de carroça para a próxima reunião, porque vai abordar isso, esse tema, esse instinto e a inteligência, vai abordar essa parte. E aí deixa um gostinho de vocês quererem participar na semana que vem, né? Então, é igual série, acaba na melhor parte para dar vontade de assistir de novo. Luiz Felipe está falando aqui no comentário que ele também está com essa dúvida. Então, pronto, aí na próxima, né? Na próxima reunião vai ser o Guaraci. Então, a gente teria que deixar para outra, para o início de maio, porque a gente já agendou com ele há algum tempo atrás. Mas a gente não pode perder as perguntas.
né? Vamos guardar essas perguntas, essas questões. Essa questão da inteligência dos animais tem motivado muitas conversas em várias pinga-fogos aí que a gente tem visto aí. É muito interessante, muito bem colocado, e é muito importante entender isso bem, né? E as outras coisas que o Pedro vai falar aí pela frente, mas a gente vai guardar para os outros próximos capítulos. Vamos agora, então, passar. Pode tirar da gravação, Fran, por favor. Eu agradeço muito ao Pedro, à Fran, todos vocês que colaboram e colaboraram.